Olá, gente, tudo bem? Na realidade, seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe. Aí vamos falar amém. Eu cheguei, olá, gente, tudo bem? Ficou bem informal, né? De uma forma ou de outra, é bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor, nesse momento de reunião de oração, em que nós nos dirigimos a Deus para pedirmos a Ele, para agradecermos. É o momento em que nós expomos diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas inquietações, os nossos desejos, e Ele vai responder. E nem sempre o cântico que acabou de ser proferido aqui, né, fala sobre a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo que intercede por nós, dessa forma que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, porque nós não sabemos orar como convém. Interessante, né? Não é reflexão ainda não, tá? Só para aliviar aqui nós temos as nossas necessidades, que julgamos serem relevantes, e aí a gente vai diante daquele que tem uma visão da vida muito macro, muito já definida, decretada, resolvida, e nós vamos com as nossas visões totalmente limitadas, por consequência, totalmente destituída de verdade no sentido do todo. Então, é uma relação de alguém que é pecador e que carece de uma bênção, de uma resposta à oração, e aí a gente vai bater na porta daquele que não é pecador, que é puro, que é santo, que é perfeito, que conhece todas as coisas e que sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então, diante dessa disparidade, a melhor coisa que devemos fazer é tão somente nas nossas orações, não obstante os nossos desejos e anseios, cumprir o que o nosso Senhor disse. Quando vocês orarem, ora assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então a melhor coisa é descansarmos na vontade de Deus. Só para vocês terem uma ideia por que eu estou falando isso, claro, estou falando isso porque é reunião de oração, mas domingo de Natal, foi no dia de Natal eu preguei, eu estou participando da igreja presbiteriana da Carioca, que fica no Caxambi. E aí foi até engraçado, depois que eu terminei de pregar, uma das frases que eu falei foi o seguinte: diante do ano que se aproxima, o Natal que está acontecendo, o ano que se aproxima, o meu desejo é que os seus sonhos sejam realizados. Não é assim que a gente costuma fazer? Que os seus desejos sejam realizados, que suas aspirações sejam concretizadas. Mas se elas não forem concretizadas, que os seus sonhos não forem realizados, se os seus projetos não forem realizados, fiquem tranquilos, porque o sonho de Deus já foi, por meio de Jesus Cristo, a favor de cada um de nós. E aí, uma jovem da igreja me procurou: pastor, o senhor vai pregar domingo que vem? Eu falei: eu não sei, mas acho que não. Ainda bem que o senhor não vai pregar. Eu falei: por quê? Primeiro eu fiquei sem graça, depois eu falei: por quê? Porque o senhor sempre fala da possibilidade de a gente ser bem sucedido, e se for, beleza, se não for, também beleza, porque o senhor sempre fala da vontade de Deus. A vontade de Deus pode não ser a minha, como é que eu fico? Essa foi a indagação da irmã. Eu falei: desculpe se eu te inquietei o seu coração, mas eu só procurei oferecer para você, mostrar para você o que Ele nos deu de melhor, a saber, o seu filho. Se você não se contenta, não sente prazer naquilo que Ele te deu por melhor, ou de melhor, o que vier secundário, e você vai sofrer em razão disso. E eu penso que é dessa forma que nós devemos pensar a nossa caminhada. Por favor, não é pessimismo do pastor Daniel, pelo contrário. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho aspirações, escritos, agendados ou não. Normalmente não agendados, porque eu não sei nem, eu não tenho o hábito de agendar. Eu não tenho o hábito de fazer projeto. Eu tenho aqui aspirações. E são minhos, e às vezes muitos deles não acontecem, e muitas coisas que eu queria que não acontecessem, aconteceram. E aí, como você lida com essa grande realidade de coisas que você quer que aconteça e não acontece, de coisas que você não quer que aconteça e acontece. E aí a gente não tem outra opção, melhor dizendo, a gente tem a única. Quando a gente fala outra, a gente está pensando em diversas possibilidades, né? A gente tem a opção. É descansar naquele que é Senhor da vida, naquele que é Senhor da nossa caminhada, do nosso sonho, do nosso projeto, naquele que tem a minha, a sua existência sob total controle, de forma que
Nada que acontece foge da sua vontade, do seu domínio, do seu controle. E tudo que acontece serve para a glorificação do nome dele, e se for ruim para a gente, de uma forma ou de outra, vai servir de aprendizado. Bem, a nossa reflexão hoje é o Salmo 46, nos diz assim, salmo bem conhecido, nos diz assim, que tal nós lermos uma só voz? Vamos ler todos o Salmo 46? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações. Salmo dos filhos de Coré. Todos os salmos, eles refletem a experiência pessoal de cada um dos seus salmistas, dos seus compositores. Eles cantam o seu momento de experiência. Logo, o Salmo 46 não foi escrito com base na minha experiência particular, com base no que você está vivendo, mas foi com base naquilo que os filhos de Coré estavam vivendo. Então, contudo, nos serve de inspiração e conforto em razão das afirmações dos salmistas em relação a Deus em meus experiências da vida. Ou seja, muito embora o Salmo não tenha nada a ver com a vida e com as querelas do pastor Daniel, do pastor Luiz Cláudio, nós podemos ler e encontrar aplicação, porque não há muita distância entre nós e eles no que diz respeito às fragilidades da humanidade, ok? Então, são experiências diferentes, mas o que nos faz é o fato de recorrermos ao mesmo Deus. Então, o que precisamos pensar hoje aqui, nesse local de culto, que dia é hoje, gente? Quinta-feira, nessa reunião de oração, é que o Deus desses salmistas, o Deus que falou aos seus corações e confortou os seus corações, Ele está aqui para ministrar, para nos confortar, para falar da mesma forma aos nossos corações. O que fazemos aqui na leitura bíblica, porque entendemos que a palavra de Deus, a revelação de Deus para cada um de nós, é pegarmos a experiência deles, aplicarmos nos nossos corações, sem contudo, e ainda assim entendendo que Deus, sobre nossas vidas, tem o seu total controle. Então, esse salmo do salmista, ele começa a cantar sobre esse Deus refúgio, esse Deus fortaleza. Quantas verdades esse salmo nos ensina que são relevantes para as nossas vidas? Primeira coisa aqui, que a gente vai ver. Primeiro, o salmo nos traz uma constatação. Qual é a constatação? A tribulação faz parte da nossa caminhada. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente onde? Nas tribulações. Então, se a gente quer falar de um Deus que é consolo, que é fortaleza, que é refúgio, um Deus que consola, eu só posso pensar num consolo divino em meio à tribulação, não é isso? Em meio à inquietação. Então, a gente precisa pensar, a primeira constatação é que as tribulações fazem parte da nossa caminhada. Cada um com a sua história, cada um com o seu momento. Hoje a gente vive, pensando na sociedade aí, a gente vive a tribulação da vida, do mundo, da sociedade, do Brasil, do Rio de Janeiro, de Turiaçu.
A sociedade, sair à rua hoje é um pouco complicado do ponto de vista da violência, ir ao mercado hoje é um pouco complicado do ponto de vista da economia. Enfim, a gente vive nessa corda bamba e isso, de certa forma, atribula o nosso coração. O mês vira, vem aí a conta de luz que está para chegar, compra, enfim, tudo isso são essas inquietações que assolam a vida dos mortais. Então nós não podemos negar a existência de tudo isso. Então a tribulação faz parte da nossa caminhada. Nós não podemos pressupor que o fato de nos convertermos ou termos sido alcançados pela graça salvadora, essa graça salvadora nos eximiria de qualquer angústia, de qualquer tribulação. Pare de sofrer, é bonitinho, e olhe lá para o nome de igreja. Né? Pare de sofrer. Eu queria parar de sofrer, mas não existe. O sofrimento existe. Basta sair do ventre da mamãe, pronto, eis aí o mundo. Eis aí o mundo com todas as suas implicações, com todas as suas complicações. E o nosso Salvador, diante dessa realidade, na oração sacerdotal, ele não nos eximiu de vivermos essa realidade. Ele falou bem assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Então é ali que eles vão viver, em meio a essas inquietações. Então existem as tribulações que nos são impostas, que não são provocadas necessariamente por cada um de nós, e as nossas tribulações mesmo, as nossas inquietações, que muitas vezes nós somos o agente, o causador dessas provocações, né? A gente não nos ajuda muitas vezes. Então essa é a primeira constatação, de que a tribulação faz parte da nossa caminhada. Pergunta retórica: quem aqui está passando por um momentozinho de inquietação na alma? Eu vou levantar uma mão, eu vou levantar. Só não levanto na mesma altura essa, porque eu estou com uma bucite aqui que me incomoda, mas foi. Gente, como passamos? Minha linda noiva, parceira, amiga, no nosso convívio, olha eu entregando ela, já sei que passa, a gente partilha. Por ela eu posso falar. De vocês, eu suponho. E aí, essa é a nossa realidade. Então, essa é uma constatação. Segundo lugar, é que nós não estamos sós nesse ambiente. Nós não estamos sós. Temos alguém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, como a gente vai resolver essa questão? O salmista nos diz o seguinte: nós não estamos sós nessa questão. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Temos a quem recorrer. Não estamos sós nessa questão. Ele é, não é isso? Ele é o Emanuel, o Deus presente. Que bom, irmãos. Que bom pensarmos a vida na perspectiva do Evangelho, a ponto de sabermos que o Deus transcendente, o perfeito, o puro, Ele é imanente, Ele caminha conosco, resolveu se fazer parecido com cada um de nós. Então, Ele habita em nós, Ele está aqui. Ele não nos abandona, Ele é o Emanuel, o Deus presente. Ele é o nosso refúgio. E existem momentos em nossas vidas, algumas questões nós conseguimos resolver, outras não. Tem tempestades que a gente suporta, né? E às vezes tem outras tempestades que o guarda-chuva enverga. Quando o guarda-chuva enverga, para onde você vai? Se refugiar onde? Em uma marquise, porque o guarda-chuva enverga. Então, às vezes, algumas situações fogem a mim, a sua, a nossa capacidade de controle, de administração. Não é o fim. Temos um refúgio. Ele é o nosso refúgio. E uma outra coisa, socorro bem presente. Ou seja, o nosso Deus, Ele é pontual. Ele é pontual. Ele está sempre presente. E aí eu estou sendo redundante porque eu falei no ponto anterior. Ele é Deus presente. Socorro bem presente na tribulação. Não nos abandona nunca e não nos deixa sós. Que bom sabermos disso. Então, o salmista afirma que existe uma tribulação. O salmista vive a sua experiência aqui da alma, dor da alma, momento sombrio. Mas o que ele canta aqui, ele afirma-se a tribulação e do ato contínuo ele afirma: Deus está comigo nessa parada. Ele é meu refúgio e é o meu socorro bem presente.
Terceira coisa que a gente vai aprender nesse salmo aqui, é que a nossa caminhada de vida deve ser com base no que Deus é, e não nas nossas tribulações. Então ele fez a primeira constatação. Qual foi a constatação? Existe uma tribulação. A segunda constatação, qual foi? Temos um Deus, que é o nosso refúgio e a nossa o quê? Fortaleza. E o versículo 12 ele vai dizer o seguinte: portanto, diante dessa realidade, diante desse fato, portanto, não temeremos. Ou seja, não pode haver desespero. Temor no sentido do desespero, descontrole de nossa existência. Portanto, por quê? Porque Deus está conosco, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é o nosso consolo, porque Ele é o Deus presente. E o salmista canta isso: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ao afirmar isso, ele continua: portanto, eu não tenho por que me desesperar. Não é assim que a gente canta nas nossas canções no inário? Eu não sou bom de canto não, mas deve ser assim. Como é que é? Refúgio forte é o... Rochedo, né? Rochedo forte é o Senhor. É isso? Refúgio na tribulação. Eu esqueci. É isso aí mesmo. Ele é o rochedo forte, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. São essas afirmações, é com base nessa verdade que nós precisamos e devemos viver, irmãos. Não é a negação da inquietação, não é a negação da tribulação, não é a negação da ansiedade, não é a negação de nada disso. E tudo isso acontece enquanto nós estivermos aqui. Mas, em meio a tudo isso, em meio a esse ambiente, nós não estamos sós. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos nossos momentos de inquietação. Portanto, você que entrou nesse santuário hoje para cultuar a Deus, para buscar a presença do Senhor, o que você sai aqui é com uma fala que é mais do mesmo, não é nada novo. O que Deus requer de cada um de nós aqui, diante dessa afirmação do mesmo, é que você renove a sua vida, a sua caminhada naquilo que é o mesmo. O Evangelho é sempre um pouquinho mais do mesmo. E qual é o mesmo? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente no momento de tribulação. Portanto, a ansiedade não pode dominar o meu e o teu ser. A ansiedade não pode fazer agenda da sua vida. A ansiedade não pode te parar, no sentido de fazer com que você deixe de caminhar. Essas inquietações, no momento oportuno, serão solucionadas. Ou então, se elas não forem dirimidas, eliminadas, no mínimo, o nosso Deus vai fazer com que você tenha uma outra visão de um contexto de vida que você vive e que muitas vezes não dá para ser mudado. Isso acontece? Acontece. Às vezes as coisas não vão mudar. Então, o que precisa acontecer é uma mudança de mente em relação a essas coisas. Então, em primeiro lugar, o salmista nos traz uma constatação: existe uma tribulação. Em segundo lugar, é que não estamos sós, Deus é nosso refúgio, socorro bem presente. Em terceiro lugar, que na nossa caminhada deve ser vivida com base em Deus e não nas nossas tribulações. Não temeremos porque está tudo tranquilo? Não. Veja o versículo, portanto, não temeremos. Por quê? Está tudo tranquilo? Não. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, não temeremos. E aí a gente vai pegar emprestado com Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não hajam mais as vacas, as malhadas produzindo leite, ainda, ou seja, ainda que falta o pão e o leite, o que Abacuque está dizendo é o seguinte: todavia me alegrarei no Senhor, andarei altaneiramente, serei como é que é? Ele usou uma expressão interessante:
O Senhor faz os meus pés como os pés de uma corça. O que é a corça? Aquele animalzinho da linha do veado que sobe as montanhas de meio às pedras e sobre caminham altaneiramente, ou seja, cabeça erguida, porque a vida dele não é sobre ou em razão dos obstáculos, mas dos Deus que está com ele em meio aos obstáculos da vida. Ou a gente muda o foco para onde nós vamos caminhar, ou sempre sucumbiremos. O salmista faz isso. Ele muda o foco. Ele faz uma constatação. Nossa, perseguição, angústia, por consequência, tribulação. Mas ele consegue, em meio a esse cenário, perceber um Deus presente, um Deus a quem ele pode recorrer, um Deus onde ele pode encontrar consolo e proteção e cuidado. E aí ele faz essa afirmação. Portanto, nada pode roubar essa paz. Não é isso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus, as vossas ansiedades, as vossas inquietações pela oração e pela súplica. E aí o mistério acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, a paz que o mundo não dá. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então não é a paz a ausência de guerra, não é a paz a ausência de angústia, é a paz presença de Deus. Ele é a nossa paz. Então se eu quero viver a vida sob o controle e a presença do príncipe da paz, eu preciso entender que eu só posso pensar em paz em meio à guerra. Então, a paz não é a ausência disso. A paz é a presença de Deus, do nosso Salvador, do nosso amigo, em meio a todo esse ambiente. Seria tão bom... Ai, doeu, hein? Bati aqui. Seria tão bom se eu pudesse chegar aqui, irmãos, vai dar tudo certo para vocês. Eu queria falar isso para vocês, sabia? Pô, pastor, o senhor está pessimista, melhor vou falar para o pastor Robson, para não deixar você falar mais aqui não. Não, eu queria falar que vai dar tudo certo. Eu queria, mas você sabe que eu não tenho, do fundo da minha alma, autorização para falar isso. Eu posso dizer que as coisas podem acontecer na sua vida, e pode dar certo, ou pode não dar certo. Eu posso afirmar que dando ou não dando certo, Deus está contigo, e é sobre Ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isso? Já falei aqui outras vezes, né? Ou seja, porque Ele é o meu pastor, não sentirei falta da falta. Pode me faltar, mas Ele é o meu pastor, de forma que aquilo que me falta, não me faltará no sentido pleno da alegria. Porque Ele é o meu pastor não me falta, Ele é suficiente. Então nós somos instados, exortados a viver sob a alegria da suficiência de Deus. Não é assim que cantamos? Vou cantar mais não, é assim. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro, temos tudo. O nosso Deus nos deu um tesouro maior, de forma que, quando eu penso a vida nessa perspectiva, eu vou necessariamente eliminar as tribulações? Talvez não, mas no mínimo, eu vou transformar em macro a presença de Deus e minimizar a incidência desses eventos no meu coração e, por consequência, na minha alma. Por quê? Porque elas foram resolvidas? Às vezes sim, às vezes não. Mas não importa o resultado, importa é o Deus que está comigo. Mas como isso, pastor? Aí, como diz Chicó, aquele personagem de Dayana Suassuna, no Alto da Compadecida. Eu não sei, eu só sei que é assim. Finalizando, irmãos queridos, a outra constatação é: precisamos relembrar seus feitos passados como testemunho de que Ele não mudou e que sempre agirá para a glória do seu nome no nosso presente. Repetindo, a quarta constatação é que precisamos relembrar seus feitos passados como testemunho de que Ele não mudou e que sempre agirá para a glória do seu nome no nosso momento presente. Versículo 8. Então perceba aqui que o salmista ele pinta aqui um cenário, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem,
Aí depois ele vai dizer o seguinte, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ou seja, ele pinta um cenário caótico, depois ele vai dizer o seguinte, ó, em meio a esse caos que você está vendo, na perspectiva de Deus está tudo tranquilo. E Deus domina. E aí ele nos convida a olhar o seguinte, versículo 8. O que nós precisamos fazer para renovar os nossos corações? Relembrar, pensar num Deus que agiu na minha e na sua vida sempre, né? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, como eu posso reafirmar a minha alegria e firmeza no coração? Quando eu olho para trás e percebo quantos livramentos Ele me deu, quantas respostas às minhas perguntas, às minhas inquietações, Ele me deu, resolvendo ou não. Ou seja, será que Ele mudou? Então o que o salmista faz e nos convida a pensarmos, é fazer com que você olhe para a sua experiência passada com esse Deus sempre eterno, carinhoso, bondoso, e faça você mesmo a constatação. É isso que o salmista faz no versículo 8. Vinde, como é que é? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima o arco no fogo. Ou seja, claro, ele está convidando a sua própria alma para ver esse cenário à luz da experiência dele. Ou seja, em meio a esse ataque adversário dos inimigos, Deus põe fim a tudo isso, queima tudo dos adversários. Ele sempre fez isso. Vinde contemplar e vejam o que Deus fez. Por acaso, Ele não poderia repetir a mesma coisa? Então, o que o salmista nos ensina é sempre olharmos para o retrovisor, né? O retrovisor, vendo como Deus sempre cuidou de nós, nunca nos abandonou, sempre nos protegeu, sempre nos supriu, sempre esteve conosco. Então, o que falta muitas vezes a cada um de nós para aliviarmos a inquietação do nosso coração é essa olhadinha no passado. E percebemos como Ele foi sempre fiel a nós, eu digo, fiel a Ele mesmo. Eu tenho muita dificuldade de falar Deus fiel a nós. Ele é fiel a Ele, ao seu nome. E por consequência, eu e você somos beneficiados. Ele requer a fidelidade de nós a Ele. E é pensando dessa forma, olhando para o passado, eu estou pensando aqui, como Deus cuidou de mim? Eu vou fazer 28 anos, em fevereiro agora, né? 56 anos, vou fazer agora. Quantas histórias eu passei, quantas lágrimas derramadas, nos diversos momentos da minha existência, a época do seminário, cansaço, enfim, aquilo tudo. Foi muito bom, mas se eu me perguntar, Daniel, quer voltar lá para o seminário? Quero não. Quero não chegar em casa de madrugada. Porque eu tinha 24 anos. Se eu tinha 24, o Luciano tinha 38, não é isso? Você é mais velho que eu, não, Luciano? Mais novo que eu, ele. E aí, mas como Deus cuidou da gente, como Deus supriu as nossas necessidades, e é dessa forma que a gente tem que fazer. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que a salvação Ele fez. Lembre do que Ele fez, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Finalizando, agora sim, o que nós precisamos pensar aqui, a melhor maneira de administrarmos bem nossos contextos de tribulação, e isso é privilégio dos salvos, é não perdermos de vista que Ele nos livrou de um mal maior. Ele nos livrou de um mal maior. Às vezes você entra aqui no santuário, eu estou aqui, a saúde, a enfermidade, por favor, não estou minimizando a sua dor, não. Por favor, longe de mim. Mas estou dizendo que esse Deus que te assiste nessas questões, que está roubando a sua alma, entenda, Ele te livrou de um mal maior. E eu vou dizer qual é esse mal maior. Eu e você, nós éramos objeto da ira dEle. Ele ia nos consumir. Eu e você estávamos caminhando para o inferno. O mal maior é que eu e você, nós não tínhamos mais comunhão com o Criador. Nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos. E Ele, graciosamente, por conta do seu muito amor para com cada um de nós,
ele mudou esse cenário. Ele mudou esse cenário, e aí eu vou finalizar nessa fala. Romanos capítulo 5, nos diz assim. E aí, diante desse entendimento de que ele nos livrou o mal maior, a menos que você não entende, que você não aceita, que você não, um Deus irado contra você é algo, eu não sei nem qual a palavra que eu poderia usar. Eu posso entrar em litígio com o Luiz Cláudio, graças a Deus nunca houve isso, mas que Deus me livre de entrar em litígio com ele. Porque a relação aqui entre mim é a relação de dois pecadores, de dois frágeis, de dois mortais. E ao passo que a relação entre nós e Deus é a relação entre um pecador e um santo. A ira de Deus repousava sobre cada um de nós. Deus nos livrou da condenação da sua ira por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Ele fala bem assim, ó, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não somos mais inimigos dele. Fomos reconciliados, temos paz com ele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos, olha só, tivemos acesso a essa graça, somos agora amigos dele, e agora perceba que por conta dessa boa notícia, por conta dessa nova realidade, dessa nova condição de alguém que era inimigo de Deus e agora é amigo, ele vai dizer o seguinte: e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas nos gloriamos nas próprias, o quê? Tribulações. Oxe. Como é que é isso? Tribulação aqui, para Paulo, ele está dizendo, Paulo não está dizendo que acabaram não. O que vemos Paulo aqui é tendo uma nova visão desse cenário de tribulação. Ou seja, eu não vou reclamar, como se Paulo dissesse assim, eu não vou reclamar mais não, porque eu estava numa situação horrível, eu estava indo para o inferno. Quer tribulação maior do que o inferno? Eu estava indo para o inferno, eu era inimigo do Cristo, do Salvador, do perfeito, do puro. Ele reverteu esse cenário, e ele não só reverteu esse cenário, ele resolveu fazer morada em mim. Se essa verdade não provocar em nossos corações alegria em meio a esses contextos, nada vai nos provocar mais, irmãos. E aí, por conta desse novo cenário, é como se ele dissesse o seguinte: eu não vou reclamar mais não. Agora, eu vou entender que as tribulações da vida, elas terão um fim proveitoso, que é a glória dele. Ó, gloriamos-nos, e não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi o quê? Outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua o quê? Da sua ira. Que bom, irmãos. É isso que ele fez. O Deus que socorreu o salmista aqui, naquele momento de experiência dele, ele resolveu descer da sua glória, se tornar parecido com cada um de nós, sofrer o sofrimento que deveria ser para mim e para você, nos substituiu na cruz do Calvário. Foi atribulado, foi angustiado, foi abandonado. Em um dos momentos de angústia do Cristo, foi exatamente quando ele se tornou parecido com cada um de nós. Imagine o seguinte cenário, que a dor de Jesus Cristo não foram os cravos nos pés e nas mãos. A dor de Jesus Cristo não foram as chicotadas. A dor de Jesus Cristo foi o abandono, foi o virar momentaneamente do rosto do Pai por conta dos nossos pecados.
o abandono momentâneo, ali estava a dor. A dor de Jesus Cristo estava exatamente quando ele desce da sua glória e se torna parecido com cada um de nós. E aí, nesse mundo em que o nosso Salvador sofreu e padeceu, ele nos convida hoje a descansarmos nele, e encontrarmos nele força para superarmos essas nossas dificuldades, essas nossas inquietações. Deus sabe como você entra aqui. A minha oração é que você tenha entrado aqui perfeitamente tranquilo, com todos os setores de sua vida totalmente controlado, dominado, resolvido, para a glória do Senhor. Se assim não foi, não é, melhor dizendo, que o Deus de paz cuide de vocês, suprindo as suas necessidades, mas sobretudo que dê alegria a vocês na presença dEle. Que servir a Cristo seja motivo de alegria para você, ainda que tudo venha a te faltar, que não é o caso, mas ainda assim, vou pegar lá no extremo, Deus não nos falta nunca. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nos nossos momentos de inquietações. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.